Olá! Vamos mergulhar numa análise super interessante hoje. O nosso grande objetivo aqui é pegar aquele emaranhado, aquele caos esmagador de dados brutos e transformar tudo isso em histórias visuais que sejam cristalinas. E olha, a estatística básica não precisa ser um pesadelo matemático, viu? Na verdade, o foco da nossa explicação é colocar a casa em ordem e trazer clareza, sem a gente se perder em um mar de fórmulas super complexas. E aí surge aquela grande pergunta, né? Como é que a gente olha para uma planilha gigantesca, cheia de milhares de números e textos soltos, e consegue extrair algum significado real daquilo? Como a gente dá vida a essas tabelas estáticas? Bom, vamos colocar a mão na massa. Pensem na tabela de dados brutos da seção de orçamentos da companhia MB. A gente tem variáveis como estado civil, grau de instrução, número de filhos, salário, idade, origem, mas só bater o olho nessa planilha gigante de forma isolada não diz absolutamente nada pra gente. É literalmente como entrar num quarto que tá uma bagunça total. Para entender o espaço, a gente precisa, antes de mais nada, organizar e classificar as coisas. E para organizar essa bagunça, o nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o caos dos dados. Depois, classificando as variáveis. Em seguida, distribuições de frequência, gráficos básicos, o poder do histograma e, para fechar, o diagrama ramo e folhas. Então, começando pelo passo 1, o caos dos dados. E avançando direto para o passo 2, classificando as variáveis. O primeiríssimo passo para a gente sair daquele caos inicial é separar as variáveis em caixinhas, em categorias bem definidas. Isso é fundamental, porque dita exatamente as técnicas que a gente vai usar para resumir cada informação. Basicamente, os dados se dividem em dois grandes mundos. De um lado, as variáveis qualitativas, que descrevem atributos ou qualidades tipo a região de origem ou o nível de educação. Elas podem ser nominais, quando não tem uma ordem natural, ou ordinais, quando existe uma hierarquia lógica. Do outro lado, a gente tem as variáveis quantitativas. Essas vêm de contagens puras, como o número de filhos, que a gente chama de discretas, ou de medições que fluem numa escala, tipo salário e idade, que são as contínuas. Certo? Com tudo categorizado, vamos para o passo 3? Distribuições de frequência. Uma vez que a gente já separou os dados nas gavetas certas, o próximo passo lógico é contar tudo para ver a foto inteira. E para entender a proporção real dos elementos, a gente usa a frequência relativa. Funciona assim: a gente divide a contagem de uma categoria específica pelo total de observações. Pegar contagens brutas e transformar em porcentagens é uma baita sacada, porque normaliza os dados. Isso deixa incrivelmente mais fácil comparar grupos que, lá no começo, tinham tamanhos totalmente diferentes. Para dar um exemplo bem prático, pense no grau de instrução. Lá na companhia MB, se a gente tentar comparar diretamente os 36 funcionários da seção de orçamentos com os 2.000 funcionários da empresa inteira, olhar para os números absolutos não ajuda em nada. Mas, quando a gente usa a frequência relativa, que acabamos de ver, a gente reduz todas as contagens a um total comum, que é 100%. Pronto. A comparação direta fica super viável e revela na hora como está a composição educacional nessas duas escalas. O que nos leva ao passo 4, gráficos básicos. Vamos avançar e ver como isso vai tomando forma. Agora a gente deixa de lado aquelas tabelas que dão trabalho para ler e entra no mundo dos gráficos, que são verdadeiras ferramentas visuais de poder. Eles entregam os insights em frações de segundo. O gráfico de barras, por exemplo, é um jeito muito rápido de visualizar como os dados variam. Batendo o olho no grau de instrução daqueles 36 empregados, fica nítido que o ensino médio domina totalmente a cena. A barra do meio se destaca de um jeito claro e inquestionável. Mas olha que interessante, a gente pode pegar exatamente a mesma informação e olhar de um jeito um pouco diferente, usando um gráfico de composição em setores, o famoso gráfico de rosca. Ver que o ensino médio ocupa literalmente metade da imagem, os 50% do todo, dá pra gente uma noção muito mais tátil sobre como essa variável qualitativa está distribuída. E agora chegamos no passo 5, o poder do histograma. Esses gráficos simples que acabamos de ver são ótimos. Mas quando a gente lida com dados quantitativos contínuos, tipo a variação enorme de salários, a coisa pede uma abordagem um pouco mais sofisticada. Para entender o histograma, tem um compromisso estatístico que a gente precisa aceitar. Para colocar esses dados contínuos num gráfico, a gente tem que agrupar tudo em faixas e intervalos de classe. Quer dizer, sim, a gente perde a precisão daquele salário exato até os centavos, mas em troca, a gente ganha uma visão poderosíssima da tendência global de todo o grupo. É uma troca que vale muito a pena.
A grande sacada mecânica por trás do histograma é o conceito de densidade. A altura de cada bloco não é só uma contagem qualquer, ela representa a densidade de frequência daquela faixa. E tem um detalhe matemático super importante. Se a gente somar a área de todos os retângulos ali, o resultado tem que ser rigorosamente igual a 1, ou seja, 100% dos nossos dados. Observando a estrutura dos salários no gráfico, percebam que as barras são coladas umas nas outras, sem espaços. Isso confirma que a variável flui, é contínua. E isso mostra brilhantemente que a imensa maioria da equipe está concentrada lá nas faixas salariais mais baixas. Para colocar em perspectiva, 61% de todos os empregados ganham menos de 12 salários mínimos. As barras mais altas contam essa história pra gente no exato segundo em que batemos os olhos nelas. Finalmente, passo 6, o diagrama, ramo e folhas. E se a gente quiser ver o formato dos dados sem perder nenhum dos números brutos originais? Aí entra esse método bem elegante. A lógica de construção dele é simples, mas é genial. A gente pega cada observação e corta em duas partes. O valor principal vira o ramo, que fica do lado esquerdo da linha, e o detalhezinho numérico que sobra vira a folha, do lado direito. Pegando os nossos dados de salário como exemplo, um valor de 4,56 vira um ramo 4 e uma folha 56. Então, a beleza dessa técnica é a seguinte. Empilhando os salários desse jeito, a gente cria uma visualização incrível que guarda os dados brutos e exatos e, ao mesmo tempo, constrói a silhueta geométrica de um gráfico. Olhando para como essas folhas se espalham, dá para ver uma simetria bem clara puxando para os salários mais altos. Isso questiona duramente aquela ideia que muita gente tem de que dados sempre formam uma curva de sino perfeitamente simétrica. Nem sempre, viu? E é com essa reflexão que a gente amarra tudo o que vimos hoje. Ficar só na média aritmética vai te contar no máximo uma fração da história. Entender a verdadeira forma, a assimetria e a estrutura que está escondida nos dados é a chave mestra para tirar insights de verdade. O caos sempre pode ser organizado, a gente só precisa usar a técnica certa. Então eu pergunto para vocês, qual é a verdadeira forma dos números que rodeiam o nosso dia a dia? Fica aí o convite para a gente começar a olhar o mundo com essa nova clareza estrutural. Um abraço e até a próxima.